Nós declaramos que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que nós podemos nos socorrer nele, que Ele está atento às nossas angústias, às nossas tribulações. Nós dissemos que Cristo, Ele é capaz de mover as montanhas e que Ele tem poder para salvar. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 142. O Salmo de número 142. Depois nós vamos orar e em seguida vamos orientar com respeito às nossas crianças. O Salmo de número 142. Logo depois nós vamos orar e vamos orientar com respeito às nossas crianças. Salmo de número 142. Se você puder ficar de pé, eu quero pedir que você possa prestar bastante atenção na leitura deste precioso salmo. Salmo de número 142, nos diz a palavra de Deus: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, tu conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres bem. Observe bem o que diz o salmista Davi, no versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio. Vamos orar ao Senhor. Vamos curvar a nossa fronte. Pai amado, nós te bendizemos por tua palavra. Nestes tempos ainda de tanta confusão, tantos questionamentos, dúvidas que pairam corações, angústias que tomam tantos corações assolados, ó Deus, por esta pandemia, temores e tribulações que sobrevêm sobre famílias com entes queridos que partiram. Ó Deus, nós clamamos e aprendemos a clamar, ó Pai, como Davi. Ensina-nos a clamar como ele clamou. Como ele disse, ó Deus, tu és o meu refúgio. Que seja verdade dos nossos corações. Que possamos aprender com o rei Davi o seu clamor diante de ti. Que possamos colocar em prática, ó Deus, em meio às pressões da vida, às angústias e temores, em meio às tribulações, possamos nos voltar para ti, Senhor, e possamos declarar como Davi declarou, tu és o meu refúgio, e desfrutarmos de termos o Senhor como nosso refúgio. Que Ele seja o refúgio de cada um aqui, Senhor. Que Ele seja o nosso refúgio. Nós te oramos e clamamos que o Teu Espírito possa falar por nosso intermédio, usando, ó Deus, a instrumentalidade das nossas vidas, falando através da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa aplicar esta palavra às nossas angústias, preocupações, tribulações, pressões pelas quais
quaisquer um de nós pode passar. E quem sabe, pessoas que estão passando, que estão ouvindo a tua palavra neste momento, Senhor. Não só presencialmente, mas também virtualmente, e ouvindo a tua palavra, ó Deus, tu podes transformar cada um dos nossos corações e fazer do Senhor o nosso refúgio nas nossas vidas. Nós te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Todos podem assentar-se. Nós vamos pedir, as professoras das crianças estarão nesse momento saindo aqui. Nós ainda não estamos com o nosso berçário funcionando, estamos nos organizando para isso, mas então nós queremos convidar as crianças, a partir de 5 anos, as crianças podem se dirigir devagarzinho até o salão anexo aqui. O presbítero Valber está indicando que se você estiver em profunda tribulação e calor, há um ventilador aqui à sua disposição, tá certo? Ele está aqui exatamente para sinalizar a você que ele está à sua disposição. Pode ser que quando ligarem as máquinas, pode ser que eu precise, eu sou muito calorento, então depois que ligarem, pode ser que haja necessidade. O Salmo de número 142, irmãos, é o salmo de ninguém menos do que o rei Davi. Davi nasceu aproximadamente no ano 1040 a.C. Então pode se assustar mesmo. É um texto escrito há mais de 3.000 anos. Mas parece que Davi estava passando pela Covid e escrevendo para a gente. Parece que ele estava como eu e você, e como tantos outros milhões e bilhões de pessoas que ainda têm passado pela Covid. Davi foi o filho mais novo de 8 filhos de Jessé, da tribo de Judá. De pastor de ovelhas, de um humilde pastor de ovelhas, Davi foi elevado no plano de Deus a ser o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. Mas Deus disse que no coração de Deus estava ali Davi. Precisava passar por Saul. Israel precisava passar por Saul para ver o tipo de rei que era Saul. E as escolhas que os homens fazem e que não estão fora do plano e da direção de Deus. O povo olhava para Saul. E tudo isso é didático para as nossas vidas. E o próprio pai, que passou todos os filhos, quando o profeta Samuel chegou lá para dizer, olha, um dos seus filhos vai ser rei. Eu quero saber quem são os seus filhos. Ele vai passando um a um. E ele passa. Quando termina, ele disse, acabou? Ele disse, acabou. Ele disse, não tem mais nenhum filho. Tem um, mas esse está aí, é o pastorzinho de ovelhas. Ele disse, então traz. Traz ele. Tem que trazer, tem que passar todos os filhos. E é Deus então que diz a Samuel, é esse Samuel. Não é aquele outro não é o Eliabe não, é esse. É esse Davizinho aí, é esse daí, é esse pastorzinho de ovelhas. Foi esse que eu escolhi. E de um pastorzinho simples de ovelhas, é Davi então elevado por Deus a ser o segundo rei de Israel, depois de Saul, mas o maior de todos os reis. Procure uma obra de arte de Michelangelo sobre os reis de Israel. Ele podia ter feito do primeiro rei de Israel. Aqui está uma obra de arte. Saul, não. Todo mundo sabe. A obra de arte, então, de Michelangelo foi exatamente sobre o rei Davi. Extraordinário nas mãos de Deus. Um guerreiro poeta. Compôs, tornou-se o maior rei de Israel. Compôs 73 dos 150 salmos. Pelo menos 73. Os 73 são de autoria declarada de Davi. Fora outros que ele pode ter composto e que não está dito que era de fato dele.
um extraordinário músico. Conheceu a glória, Davi. Mas Davi também conheceu os vales tenebrosos. Davi conheceu também os vales da sombra da morte. Como ele diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Isso está lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22 é uma referência a Davi falando dele como um homem segundo o meu coração. Deus falando. E foi exatamente num destes momentos sombrios da vida de Davi que ele compôs o Salmo de número 142 e outros salmos. Mas é bem claro aqui. Os salmos, nós bem sabemos, são cânticos, são louvores, cujo propósito é expressar a esperança no Senhor Deus, a esperança de salvação que nós precisamos colocar em Deus. Cantados os salmos, sim, por grupos. No tabernáculo, nós temos o salmo, por exemplo, de Moisés. Moisés compôs um salmo de louvor a Deus. Temos salmos cantados no templo e cantados também por indivíduos, pessoas, individualmente. Depois eu vou colocar no IPE Comunica, e este salmo belíssimo cantado, isso me faz lembrar o coro da Igreja Presbiteriana da Madalena. Quando na minha juventude, há pouco tempo atrás, por isso que eu consigo lembrar, eu lembrava disso, eu lembro do coro cantando esse salmo. Belíssimo. Ao Senhor eu elevo a minha voz e clamo. Sim. E é olhando para este salmo que nós aprendemos com Davi. Nós aprendemos com Davi que servos de Deus passam por momentos dificílimos, diferente do que muitas vezes fala a teologia da prosperidade. Que crente que é crente não passa por dificuldade, crente que é crente não passa por aperreio, não passa por tribulação. Isso é furado, e você sabe disso. A Bíblia está cheia de exemplos de servos de Deus que passaram por momentos dificílimos. Às vezes porque erramos e pecamos, sim. Às vezes porque outros erram e respingam em nós. Então, como cristãos, como servos de Deus, nós não estamos livres das dificuldades. Não é pensar que o crente que é fiel, ele não adoece, ele não sofre, ele não passa por problemas e dificuldades. Aqui está o exemplo de um homem segundo o coração de Deus. E o título do Salmo, além de trazer o autor, Davi, como nós temos aqui, observe que lá em cima está dito Salmo didático de Davi, é para aprendizado, é para louvor e aprendizado. E veja como diz lá o título, oração que Davi fez, quando estava na caverna. Davi estava na caverna, Davi tinha sido profetizado que ele seria o rei no lugar de Saul. E há pelo menos, então, duas situações em que Davi esteve numa caverna, e depois você pode ler em casa. 1 Samuel 22 e 1 Samuel capítulo 24. Nesses dois capítulos, 1 Samuel 22 e 1 Samuel capítulo 24, há duas situações em que Davi esteve na caverna de Adulão e na caverna de Engedi. São histórias bíblicas e verdadeiras, fantásticas, pelas quais Davi passou quando foi perseguido pelo rei Saul. Quando Saul então soube que Davi seria rei, Saul se encheu de ira, de inveja e começou a perseguir ao rei Davi. E chega ao ponto de querer tirar-lhe a vida. A vida. Que loucura de Saul. Davi que foi usado para vencer Golias e então venceu o povo filisteu. Davi que foi usado para acalmar as angústias de Saul, mandavam trazer Davi para que ele tocasse a harpa e Saul pudesse se acalmar. Agora era isso que Davi recebia, sendo perseguido por Saul. E qual o sentimento de Davi nessas cavernas? E nós não sabemos se foi na caverna de Adulão ou na caverna de Engedi que ele exatamente compôs este salmo. Mas é claro que ele estava em uma delas.
O título não deixa nenhuma dúvida e algumas expressões no próprio texto. Davi tem um sentimento de aprisionamento dentro da caverna. Davi tem o sentimento de estar enterrado vivo. Davi tem o sentimento de estar nas profundezas. Literal, quem entra numa caverna, literal e emocionalmente. E é exatamente da caverna que sai esta oração louvor. É quando ele está no profundo lá da caverna. Inclusive a Bíblia diz, na caverna de Engedi, que Saul perseguindo, Saul entrou na caverna, colocou as suas vestes num canto e foi aliviar o ventre. Você já entende o que é, não é? Ele foi aliviar o ventre, foi fazer aquele serviço. Davi viu Saul. Os soldados ficaram fora da caverna. Não tinham como proteger Saul. Eles estavam tranquilos, achando que não tinha ninguém dentro da caverna. Saul entrou, passa um tempinho lá fazendo, não tinha papel higiênico, não sei como ele se resolveu lá, mas fato é que Davi, olhou. E Davi fez uma coisa, na escuridão da caverna, a pupila dilata e você começa a perceber um vulto. Reconhece? Ele chega perto da orla da roupa do rei e corta um pedaço da roupa, do manto de Saul, e fica com ele, caladinho. O pessoal, os valentes de Davi que estavam com eles, é Saul, é a sua chance, mata, está lá no texto. Sugeriram a Davi que ele matasse. Ele disse: não posso fazer isso, não posso, eu não posso tocar no ungido do Senhor, não é dessa forma, como se Davi estivesse dizendo, não é dessa forma que Deus vai me querer colocar no trono, não. Ele fica calado, guarda aquele pedaço do manto e deixa Saul sair. Saul vai, anda com os seus soldados. Quando ele está lá para diante, Davi grita: Saul! Saul, Saul! Olha, Saul! O manto, Saul! Você estava na minha mão, Saul. Você ia morrer aqui dentro da caverna, Saul. Mas não, Saul. Deus não queria que eu fizesse isso. São esses dilemas na vida. São momentos angustiantes que muitas vezes podem nos levar a decisões e ações profundamente erradas. Eu não sei o que você passou ao longo deste período de pandemia, ou o que você está passando, Deus sabe. Eu não sei se apesar de você sair de casa, você ainda se acha numa caverna. E olha que quando eu estava em casa, naquele lockdown, naquele período inicial, que não era para ninguém sair para canto nenhum, você abria a porta, pelo menos eu abria a porta, saía no corredor do prédio assim, você como que procurando Covid no ar. Encontrei membro da igreja em local de compras. E eu lembro claramente quando o Joel, esposo de Sandra, disse: pastor, tudo bom? E a gente é à distância. Tudo bem, rapaz, como é que você está? De máscara, aquele negócio todo, tal. Tudo bom, tal. Aí ele disse: Gil, olha o pastor, Gil. Aí ele disse: onde? Que desse? Ele aí, ó, bem perto de você. Aí ela deu um passo, eu recuei. Quando eu recuei, eu falei: não, pastor, eu não vou lhe abraçar, não. Eu disse: não, foi cuidado. Quero cuidado com o idoso, Gil, mas você ainda vai ficar idosa. Mas veja, que pavor, quantos medos. Necessitamos ter sim os cuidados. Gente que tirou a vida, se suicidou.
Porque se angustiou a tal ponto que não viu razão para continuar vivo. Como se tudo fosse se acabar ali. Pessoas que falaram que não tinham força para levantar um dedo mindinho. Não conseguiam se levantar da cama, tudo doía, não conseguia se mover direito. E o pior de tudo é quanta angústia na alma. Quanta angústia na alma. E nós precisarmos ser alento, instrumento de alento e esperança, sem tirar a seriedade e a gravidade dos momentos pelos quais passamos e ainda estamos passando. Um pastor que depois que houve uma certa abertura na Itália, registrado, de que quando ele entrou no templo, choro e dor, porque a maior parte da igreja tinha sido dizimada pela Covid, idosos e mais idosos. E digo isto até por um irmão e por outros que moraram na Europa. Nosso irmão morou tempos e tempos atrás, ele disse que convidou uma pessoa para ir até uma igreja evangélica. Ele disse, rapaz, quando eu cheguei lá, era uma pessoa de outra nacionalidade, e eles estavam, acho que na Espanha. E aí ele disse, rapaz, quando a gente entrou na igreja, ela me perguntou assim, vem cá, lá na igreja do Brasil é desse jeito? Desse jeito como? Só tem idoso? Pouquinho de gente dentro do templo, e esse pouquinho, a maior parte idoso. Ele disse, rapaz, a gente contou, não tinha mais do que 10 jovens ou adolescentes, tudo idoso. Aí imagina um pastor entrar num templo e ver as fotografias de pessoas colocadas ali, porque morreram. Que dor, que angústia. Pessoas solitárias, afastadas dos seus parentes e amigos nas UTIs. Qual é a sua caverna? Ela pode ser uma caverna profissional, ela pode ser uma caverna familiar. Você está rodeado de familiares, mas se sente numa caverna. Pode ser uma caverna financeira, emocional ou qualquer outra caverna. Que clamor Davi tem aqui para nós? Porque para todas estas cavernas da nossa vida, o clamor de Davi é um só: Tu és o meu refúgio. Foi isso que Davi disse. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. Quero convidar você pode repetir isso? Vamos dizer juntos? Deus é o meu refúgio. Parece que você está com Covid, está sem força. Diga com força, vamos dizer juntos? Deus é o meu refúgio. Não é positivismo, não. É verdade. Verdade porque é a verdade. Deus é refúgio. Agora, se ele é o meu ou o seu, aí é bem pessoal. Como foi bem pessoal. Eu não posso obrigar que Deus seja o seu refúgio. E o que Davi nos ensina é isso. Ele diz, Deus é o meu refúgio. Eu estou na caverna. E Deus é o meu refúgio. E o que é que nós temos a aprender com Davi? Primeiro, Davi diz aqui, preste bem atenção, nos versículos 1 e 2, Davi diz, Deus é o meu refúgio na minha petição. Deus é o meu refúgio na minha petição. Olha o que Davi diz nos versículos 1 e 2, olha as expressões dele em relação ao Senhor. Ele diz, eu ergo a minha voz e clamo, eu suplico ao Senhor. E quando ele suplica, é um apelo, a expressão, a ideia de Davi aqui, eu estou apelando à bondade de Deus para com a minha vida. Eu derramo perante ele a minha queixa. Se diz muito que todo tradutor é um traidor. É porque não é fácil você, em uma palavra, você expressar a riqueza do que se quis dizer. Quando Davi diz, eu derramo perante ele a minha queixa, não é queixa como a gente tem aí. Tem gente que vive se queixando, passa a vida se queixando.
Eu lembro de uma propaganda que passava um casal de velhinhos, e de repente ele estava fazendo alguma coisa, e ela fazendo crochê, de repente ela pegava um pedaço de madeira e batia no velhinho. Quando batia, ele olhava e fazia: o que foi que eu fiz? Ele não estava fazendo nada, ele nem falou com ela. Levou, foi uma bordoada lá de uma madeira em cima dele. Ela bateu nele. Quando eles acham: o que foi que eu fiz? Ela fez: há 20 anos você fez assim, 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 assim. É isso que nós encontramos. É gente que está eternamente se queixando. Não larga as queixas. Mas não é isso que Davi está dizendo. Quando ele diz aqui: eu derramo a minha queixa perante o Senhor, ele está dizendo ali: Senhor, eu estou derramando diante de ti, Senhor, os meus pensamentos perturbados, perturbadores. Eu não quero ficar com eles, Senhor. Eu tenho que dizer a ti, Senhor, eu tenho que botar para fora isso. Não posso ficar alimentando isso daí. Ele diz: eu exponho a minha tribulação. Davi está dizendo aqui: eu estou fazendo isso com franqueza e Deus sabe o meu coração. Eu estou compartilhando, sim, e ele está também orando, porque é a ideia aqui: ergo a minha voz e clamo. É quem está falando em voz alta, não em desrespeito a Deus, mas são angústias, um coração que está angustiado, pressionado. Ele está derramando as suas angústias e emoções diante do Senhor. Não são lamúrias, não. Não são palavras impróprias, não. Ele está rasgando, como se diz, abrindo o coração de Deus, se derramando. Só Ele e Deus. Só Ele e Deus. Tem hora que ninguém vai entender você. Tem hora que ninguém vai nem querer ouvir você. E acredite que pode chegar essa hora. Tem hora que nem seus pais vão querer lhe ouvir. E a Bíblia mesmo prevê isso, que é possível acontecer. Tem hora que seus filhos não vão querer ouvir você. É possível acontecer. Tem hora que nem seu cônjuge vai querer ouvir você. Tá bom, já ouvi isso. Faz 30 anos que eu estou ouvindo isso. Tem hora que nem o cônjuge quer ouvir. E às vezes já previne logo, para não ter logo um conflito. Fala: olha, certo, você já me disse isso umas 10 vezes, viu? 3 foram hoje. 7 foi ontem. Então, só para você não continuar, é verdade. Tem hora que os nossos melhores amigos não vão querer nos ouvir. Isso aconteceu com Jó. Quando ouviu, foi para criticar Jó. Davi chega aqui e diz: ah, Senhor, só Tu, Senhor. É diante do Senhor que Davi abre o seu coração, derrama a sua alma. Tem hora que só Deus, só o Senhor vai nos ouvir. Vai nos ouvir. Deus é o meu refúgio, em primeiro lugar, na minha petição. Mas Deus não é só o meu refúgio quando eu tenho muita coisa para desabafar, para falar. Não. Deus não está indiferente ao que nós passamos, não. Porque Deus, Davi nos ensina aqui, que Deus é o meu refúgio, o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio na minha triste situação. Na minha triste situação. As expressões de Davi estão na contramão do positivismo moderno e pós-moderno. As expressões de Davi estão na contramão da autoajuda. Estão na contramão da teologia da prosperidade, de tudo que as pessoas estão falando aí. E as pessoas começam a dizer: não, diga que você pode, diga que a força está com você, diga que você vai vencer, tudo você pode alcançar. E nós sabemos, não é assim. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Eu não estou dizendo que é para você mergulhar no negativismo, em lamúrias, em queixas, não. Mas na hora que você coloca a sua confiança nisso que os homens dizem, a palavra de Deus é muito clara, e Davi sabia muito bem disso.
Não adianta ter alguém que fica cozinhando o seu juízo e dizendo, você consegue, você tem poder, você sabe todas as coisas. Não tem nenhum He-Man, não tem nenhuma She-Ra. Isso foi da sua época de Xuxa, você que acreditou que podia alcançar tudo na vida. Não, você que viveu nessa época. Eu sei, por quando a internet atualiza a gente. Você que passou por isso, que acreditou nisso. Davi não. Davi é sincero diante de Deus. E a gente está com um bocado de gente doente, que não pode expressar o que sente, a dor que sente, e é levado a dizer o que nem sente nem acredita. E aí não encontra alguém que pelo menos, não é que compreenda e concorde, não é que escute. Porque nós não damos espaço para isso. Talvez a gente não ia querer ouvir Davi. Olha o que Davi diz aqui nesses versículos 3 e 4, ele diz, olha, me esmorece o espírito. Não tem força para fazer as coisas. No meu caminho, diz Davi, ocultam armadilha. Eles estão só me esperando, eles estão esperando que eu saia da caverna. Olha, está cheio de armadilha por aí. Se eu começar a andar por aí, eu vou ser pego por alguém de Saul. Então eu me entoquei numa caverna, até que Deus me dê alguma direção. Não há quem me reconheça. Que expressão dura. As pessoas passam por mim e não me reconhecem. Eu que venci o rei Golias, que me tornei conhecido em todo o reino de Israel, não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, eu não tenho onde me refugiar. Ninguém que por mim se interesse. Ninguém que por mim se interesse. Davi é, na verdade, um protótipo, um pequeno exemplo de quem seria Jesus, do quanto Jesus sofreu. Os seus apóstolos o abandonaram, todos eles o abandonaram, no momento mais difícil. Quem ainda ficou, seguiu de longe. Quem ainda ficou, negou 3 vezes. Quem ainda ficou, não teve coragem para bradar e dizer, eu sou um discípulo dele. Não. Fracos como eu e você somos. Não se engane. Não se engane. Nós precisamos declarar a nossa impotência. Não tem como ficar cantando de galo. Aliás, o galo nem cantou direito, né? Nesse carnaval. Até o galo falhou. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, dizer como Paulo, eu sou o menor de todos. Eu sou o menor de todos, como ele disse lá em 1 Coríntios 15, 9. E ainda assim Paulo se tornou o maior exemplo, o exemplo para todos os pastores, missionários, líderes. Nós temos que dizer como Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Lá em 2 Coríntios 12, 10. Temos que dizer como Paulo, lá em Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É nele. Ah, sim, aí sim. Aí eu posso ter esperança. Eu posso todas as coisas nele. Eu posso tanto ter as coisas boas, se ele quiser, como eu posso também enfrentar as maiores lutas e passar pelos maiores problemas. Posso estar lá embaixo, no fundo do poço, desde que ele me sustente. Então eu posso. Nesse momento de aflição, Davi se viu abandonado pelos seus conhecidos. Charles Spurgeon, um grande pregador chamado Príncipe dos Pregadores, ele tem uma frase muito interessante sobre esse momento de Davi e sobre esse salmo. Ele disse certa vez, como nenhum homem o estimou, Davi foi atraído a Deus. Atraído a Deus. E aí então pergunta Charles Spurgeon, não foi este um ganho resultando de uma perda? Davi pensou que estava perdendo? Não, estava ganhando. Riqueza ganha por um fracasso? Preste bem atenção. Charles Spurgeon então termina dizendo, qualquer coisa que nos leve a clamar a Deus é uma bênção para nós.
Qualquer coisa que nos leve a clamar a Deus é uma bênção para nós. Até uma depressão que nos leve a nos voltar, dobrar os nossos joelhos, nos fazer ler mais a palavra, orar mais, até isso se transforma numa bênção para as nossas vidas. Quando não há nenhuma solução humana, a solução divina, ela se mostra ainda mais extraordinária. Quando não se vê nenhuma solução humana, a solução de Deus, ela se mostra extraordinária nas nossas vidas. Pare de reclamar dos problemas. Pare de reclamar dos parentes. Pare de reclamar dos amigos que não ligaram para você. Pare de reclamar das circunstâncias. Até porque não resolve ficar reclamando. Adoece a sua alma e adoece o seu corpo ficar reclamando. Aprendamos a nos derramar diante de Deus como Davi nos ensina. Ele aprendeu isso. Na hora que ele não podia contar com o povo de Israel, ele estava na caverna. Na hora que ele não podia ter os seus parentes com ele, ele estava na caverna, mas na caverna ele não estava sozinho. Experiências de pessoas que estiveram na UTI. E Deus, por sua graça, tão somente graça e misericórdia, permitiu a pessoas que pudessem voltar ao convívio familiar e social. Outras que poderão testemunhar só na glória. E quem sabe, quando nos encontrarmos, a pessoa dizer, eu ganhei a maior de todas as riquezas. Se fosse depender de nós, a gente ia querer prender a pessoa de todo jeito aqui na terra. Mas o melhor estava por vir. E se é para ficar, para viver para Jesus. Igreja da Encruzilhada, se é para ficar, é para fazer diferença. Se não é melhor partir para a glória mesmo. Que lá é muito melhor do que aqui. A menos que você não creia no que a palavra de Deus nos ensina. Davi diz, Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio na minha petição. Deus é o meu refúgio na minha triste situação. Por mais triste que seja a sua situação, como foi a de Davi. Que nós possamos declarar, Deus é o meu refúgio. Mas por último, Deus é o meu refúgio na minha expectação. Eu fui ver até se essa palavra existia. Mas eu acho que existe. Até para poder ficar mais rimadinho, mais arrumadinho, sem entender melhor. Deus é o meu refúgio na minha petição. Deus é o meu refúgio na minha triste situação. Deus é o meu refúgio na minha expectação. O que é expectação? Está lá no dicionário. É a ação de ter expectativa. Você sonha com algo, você almeja algo. Você tem expectativas. E olha, depois que Davi clamou ao Senhor, depois que ele se derramou, depois que ele declarou a sua triste situação diante do Senhor, Davi olha para Deus como seu único refúgio. É isso que Davi reconhece. Eu não tenho nenhum outro refúgio que não seja verdadeiro, único, eterno, que não seja o Senhor. O Senhor. São expressões de Davi. Como um cântico que talvez você conheça, outro bem não possuo além de ti. Se você entender errado, tem muita coisa que crente fica imaginando mil coisas, né? Entende certo e está resolvido. Aí você vai imaginar, eita, estão chamando Deus de bem, Deus agora é uma matéria, Deus agora é dinheiro, e crente tem uma habilidade de complicar o que é simples. Eu digo em aula de seminário, você sabe o que é o teólogo? O teólogo é o que diz de forma complicada o que Jesus disse de forma simples. Pronto, é o teólogo. Ele complica tudo. Tem hora que complica muito mesmo. Ele embaralha a cabeça. Eu lembro de uma senhora, que ela tinha, até onde me constava na época, né, na igreja do Varadouro, ela tinha uma única filha, morava na Dinamarca. Essa mulher adoeceu, foi bater na UTI. A gente foi lá atrás, no Hospital Vitória Régia. A filha estava chegando no aeroporto,
E eu fui para o médico, fora de horário, para ter informação, para poder passar as informações como pastor para a igreja. O médico atendeu de cara feia, eu expliquei para ele, olha, me perdoe, tá incomodando no horário fora de visita. É porque amanhã a gente tem culto, e a filha dela está chegando. Aí passamos algumas informações para ele, ele olhou, me olhou, e eu disse, olha, como pastor da igreja, eu preciso explicar para a igreja qual é a situação dela, porque o pessoal da igreja vai me perguntar, pastor visitou, fui lá, e como é que ela está? E eu sei, não sou médico, se o médico não falar qual é a situação dela, pronto. A filha chegando, vê quantos complicantes, quem socorreu não passou para a gente, e o médico falou, e eu sem entender nada, ele usou a linguagem médica, e aí eu fui engolindo aquilo, aí no final, eu disse assim, doutor, eu podia fazer uma pergunta ao senhor? Ele disse, pois não. Eu disse, para o senhor, isso aí, tudo que o senhor explicou, isso é um caso de infra ou supralapsarianismo? Aí ele parou e disse, como é? Eu disse, é isso, doutor, é que o senhor explicou tanta coisa, me perdoe, mas eu não fiz medicina. Eu queria tentar explicar para a igreja de forma mais simples. O senhor não poderia simplificar todo esse linguajar? Tá certo. O que está acontecendo com ela é assim, assim, assim. Falou 2 frases, pronto. Deu para entender. Então, às vezes a gente complica. Olha o que Davi nos diz aqui. Diz Davi nesses versículos. A partir do versículo 5, digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão. Quinhão é a parte de um todo, de uma divisão ali. E o que aconteceu em Israel? A tribo dos levitas não recebeu terra. E Deus disse, eu sou a herança de vocês. Que coisa maravilhosa Davi diz aqui. E Davi era da tribo de Judá, Davi não era da tribo dos levitas. Porém, Davi usa essa linguagem, ele diz, o Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu quinhão, não são as riquezas que eu tenho como rei, não são terras, não são palácios, nada disso. A minha herança é o Senhor. Eu posso ter todas essas coisas que o Senhor me deu, mas o Senhor é o que eu tenho de mais precioso. Outro bem eu não possuo, nada disso vale a pena. Nada, tudo isso aqui passa. O Senhor não. O Senhor é a minha parte nesta herança maravilhosa. O Senhor é o meu quinhão. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi estava sendo caçado. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. De caçado, Davi queria então voltar à vida normal, como muitos de nós queremos, encarando esse novo normal. Davi queria cultuar publicamente a Deus. Davi queria ofertar ao Senhor no culto, ter o prazer de estar no meio do povo. Davi então faz de Deus o seu refúgio. O refúgio de Davi não era a caverna. O refúgio de Davi não era a espada com a qual ele terminou de acabar com Golias, cortou-lhe a cabeça. Não. Assim como o nosso refúgio não é o posto de saúde e a vacina. Não. Nós precisamos disso. E pela graça e misericórdia de Deus, temos isto. Ou teremos isto, se for assim a vontade do Senhor. Eu convido você a abrir no Salmo 57, Salmo de Davi, Salmo 57, versículo 1. E o título desse salmo, ele diz, ao mestre de canto segundo a melodia, não destruas. O hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. O Salmo 57, verso 1, Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi diz,
O meu refúgio não é a caverna. É em ti, Senhor, que eu me refugio. É a sombra debaixo das tuas asas, a sombra das tuas asas, que eu me refugio. A sombra das tuas asas. Essa era a proteção divina. Nós lemos no momento de confissão, lá em Mateus 23, 37, assim como a galinha, como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Que dor para Jesus contemplar a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Que dor para Davi. Vós não quisestes. No versículo 7 deste capítulo, deste salmo, 142, Davi diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Em Deus, a nossa esperança é renovada. No Senhor, a nossa esperança é renovada. E o resultado de ter o Senhor como refúgio é a libertação da alma do cárcere. É ter a alma liberta do cárcere, seja ele qual for, financeiro, familiar, emocional, relacional, seja ele qual for. Esta é a bênção, quando temos o Senhor como nosso refúgio, é ter a alma liberta do cárcere. O resultado precisa ser ação de graças, deixar a lamúria, a queixa, para agradecer ao Senhor. Como disse Charles Spurgeon também, ele disse: a emancipação da alma é a forma mais nobre de liberação e pede o mais alto louvor. Aquele, preste bem atenção, aquele que é liberto dos calabouços do desespero, certamente magnificará o nome do Senhor. Aquele que é liberto dos calabouços do desespero, certamente magnificará o nome do Senhor. O resultado é louvor a Deus. O resultado é estar na companhia dos justos, do povo de Deus, como testemunho do livramento, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vai querer falar, a gente vai querer proclamar, a gente vai querer dar ao Senhor toda honra e toda glória. A gente vai querer testemunhar para o mundo o que Deus fez nas nossas vidas. E mais ainda, é a certeza do cumprimento das promessas do Senhor. O mesmo Davi que estava sendo caçado como uma presa, Davi é tomado de uma certeza: o Senhor vai me tirar dessa caverna, o Senhor vai me tirar deste calabouço do desespero. O Deus que disse que eu seria rei, Ele me fará rei. Então é o Deus que nos promete grandes coisas, tantas promessas de Deus na palavra, das quais nós precisamos nos apossar. Não é falando, não é, eu tomo posse disso, eu tomo posse daquilo. Não, é vivendo, é experimentando, proclamando e adorando e testemunhando. É olhando e dizendo: Deus prometeu isso, olha isso na minha vida. Eu não mereço, olha o que Ele fez, olha o que Ele prometeu na sua palavra e olhe como Ele conduziu a minha vida. Que desafio para mim e você, reconhecermos este Deus e darmos a Ele toda honra, toda glória. Aquele que estava sendo caçado, Deus disse que ele seria rei sobre Israel, e não era Saul nem ninguém que ia impedir que as promessas do Senhor se cumprissem na sua vida. Eu quero terminar com um poema de William Blake. Foi um poeta, pintor da época, contemporâneo, um pouco do período do século de Charles Spurgeon como pregador.
Ele fez um poema olhando para este versículo 6. Atende o meu clamor, como está aí no versículo 6. Atende o meu clamor. Dizia William Blake: posso ver chorar alguém e triste não estar também? Posso ver o outro sofrer e um consolo não trazer? Isso ele pensando em Deus, como Deus age. Posso ver correr o pranto e não chorar o meu tanto. Pode um pai ver seu rebento chorar sem sofrer tormento? Pode a mãe sentar-se e ouvir de medo um filho vagir? Vagir é gemer, é chorar. Pode a mãe sentir-se e ouvir de medo um filho vagir? Não, não, nunca pode ser assim, nunca, nunca é assim. Não há suspiro que deis, sem que o veja quem te fez. Não há pranto derramado, sem ele ao teu lado. Ó, que ele dá a sua alegria e destrói nossa agonia, até que a nossa dor vá embora, fica ele ao nosso lado e chora. Deus na segunda pessoa da Trindade chora. Deus na segunda pessoa da Trindade chora. Jesus chorou, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Ali, na hora que ele ia ressuscitar, conversando com Marta e Maria, diz a Bíblia, Jesus chorou. Se emocionou com tudo aquilo que estava acontecendo. Como filho de Deus, como filho de Davi. Quem sabe hoje você precisa de Jesus no seu coração. Quem sabe hoje você precisa se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor. Me perdoa quando muitas vezes eu não reconheci isso. Senhor, Tu me livraste de tantas coisas. Há tantos livramentos na minha história. Há tantas ações tuas que hoje eu posso reconhecer, Senhor, olhando para a tua palavra, foi o Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Entregue-se ao Senhor Jesus. Saia da caverna. Saia da caverna com os devidos cuidados. A você que está online, que está rodando o Recife todo, que viaja, passeia, que vai a tantos lugares, mas não pode vir à igreja. Saia da caverna, repito, com os devidos cuidados. Se é possível ir a um grupo de oração nos lares, com os devidos cuidados, vá. Se é possível ir para uma reunião do pequeno grupo, vá. Se é possível ir para programações dos ministérios, vá. Se Deus lhe permite lhe dar saúde para estar no templo, esteja. Se Deus lhe permite saúde para estar na escola bíblica dominical, está chegando a hora, assim Deus nos permite, e glória a Deus por isso, de estarmos passo a passo, retomando com todos os cuidados, sem dúvida alguma. Que você venha, que você possa estar com o povo de Deus, que você possa dizer como Davi: Deus é o meu refúgio. Davi tinha todos os cuidados, Davi não estava tentando a Deus como nós não somos chamados a tentar. Nós precisamos ter todos os cuidados, sim. E podemos declarar: Deus é o nosso refúgio. E vivemos para a glória dele. A minha oração é que Deus seja o seu refúgio. Que você creia no Deus da Bíblia, no Deus de Davi, revelado na Bíblia. Deus que deseja ser refúgio, salvação para você, aqui na terra e por toda a eternidade. Deus é o meu refúgio, na minha petição, na minha triste situação e na minha expectação. Que Deus permita a você, talvez que esteja aqui no templo, presencial, mas ainda está vivendo tempos ou passando por tempos de cavernas profundas. Talvez você que está online, nos acompanhando domingo após domingo, e passando por cavernas profundíssimas.
até dizendo: eu estou no fundo do poço, talvez dizendo: eu estou a ponto de tirar a minha vida, e você lembrar e ouvir o que Deus fala por sua palavra. Deus é o nosso refúgio. E você dizer diante de Deus: Senhor, Tu és, como Davi disse, Tu és o meu refúgio. E poder ser dirigido por Deus, para viver segundo a vontade dEle. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe.